Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou estar falando sobre o documentário We Are The World da Netflix. Fiquem com o vídeo. Bem pessoal, de início eu quero contar alguns detalhes aqui pra vocês sobre a minha opinião quando eu assisti o documentário. Inicialmente, alguns detalhes que eu reparei que fez total diferença na produção foi a questão da inspiração para poder acontecer We Are The World. Para quem não sabe, Harry Belafonte ele foi o início de tudo para que We Are The World acontecesse, e a inspiração de Harry Belafonte foi um clipe musical feito por Bob Geldof. Essa canção ela é conhecida como Single Band Aid. Ela é bem parecida com a temática de We Are The World. Ela basicamente reúne alguns elementos parecidos, como cantores reunidos juntos e microfones, e Belafonte se baseou nisso como inspiração para poder estar produzindo essa faixa. E um cara chamado Ken Cragan, ele foi um cara importante para esse papel, porque ele chamou inicialmente Lionel Richie explicou a ideia pro Lionel, falou: Lionel, é isso aqui que queremos fazer. Lionel Richie concordou, só que algo que aconteceu foi que eles precisavam de uma data específica para poder estar executando a gravação dessa música, só que tinha um problema. Eles precisavam escolher uma data, um dia para poder estar gravando. Só que as agendas daqueles cantores naquela época era muito cheia. Tinham outros que estavam em turnê, então era muito difícil reunir vários artistas em um lugar para poder estar executando algo tão grande do tipo. Só que algo podia mudar, que era o que? Lionel Richie ele ia ser apresentador de um Grammy. No dia 28 de janeiro de 1985 estaria acontecendo um Grammy, onde ia estar vários artistas em Los Angeles. Então eles pensaram, e se a gente aproveitar dessa data para poder estar reunindo artistas para poder estar gravando nessa data, né? Lionel Richie, acredito que ele tenha ficado um pouco receoso, porque ele só tinha uma noite para gravar e era um horário bem pesado, porque ia ser depois do Grammy, e também por causa do sigilo, porque era uma produção que não ia ser falada ou comentada ou anunciada até que estivesse pronta. Lionel Richie, ele concordou. Então eles reuniram mais 3 elementos importantes nessa história, que a ideia inicial era o Stevie Wonder, porque Stevie Wonder naquela época era o cantor que estava em ascensão. Então eles decidiram ligar para o Stevie naquela noite, só que o Stevie não atendeu. Então eles falaram, o Lionel tentou ligar a noite inteira pro Stevie Wonder e nada do cara atender. Então Quincy falou, não, então deixa que eu ligo pro Michael. O Quincy apresentou a proposta pro Michael e o que queria. Inicialmente o Michael ficou um pouco assim, porque ele só queria cantar, nada mais. Mas como ia ser uma gravação, ele até que topou. Tinha algumas prioridades de imagem e tal, então ele topou. Então basicamente a gente já tinha 4 elementos, que era o Lionel Richie, Stevie Wonder, Michael Jackson e o Quincy. E isso era importante, porque eles tinham o ouro na mão. Porque tendo esses 4 juntos, cara, qualquer cantor que fosse chamado, a chance de aceitar era grande. Então, para poder executar a composição da música, o Lionel Richie ele foi até a casa do Michael. E lá no documentário ele conta algumas partes interessantes sobre a experiência dele quando ele foi visitar o Michael. Ele disse que o Michael possuía várias fitas, e nessas fitas ele começou a gravar cantarolando mesmo, fazendo sons, barulhos e tal, algo para poder tentar compor alguma coisa. Lionel Richie disse que achou isso, cara, interessante, ainda mais vindo de um artista como o Michael, que sempre utilizou esse tipo de temática, de ficar horas cantarolando para poder criar alguma coisa. Isso era interessante nos artistas como Michael Jackson naquela época. Então, nesse período que eles estavam compondo, 3 semanas depois, Stevie Wonder chegou no estúdio,
o cara chegou no estúdio e falou, quando a gente vai começar a compor? Aí o Quincy chamou o Steve Wonder no corredor e falou, cara, a gente já até fez, tipo, a gente já até criou alguma coisa. Aí o Steve Wonder falou, pô, e por que vocês não me chamaram? Aí o Lionel, ou o Michael, não me lembro quem disse, falou, cara, a gente já tá compondo há 3 semanas, a gente ligou pra você e tal. O Steve Wonder falou, beleza, e começou ali a aprender a melódica e tal, a base. Fato é que eles queriam que o Prince também estivesse, porque naquela época o Prince também era uma ascensão enorme, ainda mais com Purple Rain recém-lançado. Pelas palavras do Lionel, o Prince queria ter guitarra na música, ele queria tocar uma guitarra, só que, como vocês conhecem We Are The Road muito bem, sabe que a música não tem esse tipo de coisa, não é criada para ter uma guitarra, a melódica não permite esse tipo de coisa. E caso o Prince topasse, ele não queria cantar com o Michael e nem com os demais outros artistas, porque a rivalidade entre o Michael existia. A gente vê isso no documentário, porque durante o Grammy tinha prêmios que o Michael e o Prince estavam competindo e o Prince acabou ganhando, porque também o Michael não estava presente, porque enquanto o Prince ganhava os prêmios, Michael estava ensaiando no horário do Grammy, estava ensaiando lá a canção. Então, por final das contas, o Prince acabou não indo, o que eu achei um pouco chato da parte dele, né? Porque, querendo ou não, era uma ação para ajudar as pessoas. Então eu achei um pouco grosseiro da parte dele, mas cada um com seu cada um. Então, na data de 28 de janeiro de 1985, as gravações começaram. E uma coisa interessante é porque eu não sabia que tinha um dia para gravar. Antes de lançar esse documentário, a minha visão tinha sido tipo dias decorrentes, mas não, foi um dia só para poder gravar, tipo poucas horas. E quando eu estava vendo o documentário, algo que me chamou a atenção foi a questão da escolha do local, porque em Los Angeles tinha vários estúdios de gravação para poder estar executando, e eles escolheram um estúdio chamado AM Studios, AIM Studios. E quando eu pesquisei mais sobre ele, eu descobri muita coisa interessante sobre ele, e algo que conta no documentário é que ele tinha equipamentos de sons ótimos. Uma coisa interessante que eu também gostei no documentário foi algo que a Diana Ross fez, que foi pedir um autógrafo para um artista que ela gostava, que eu não me lembro o nome. E por causa disso, vários artistas se inspiraram nesse feito dela, e cada um começou a pedir e dar autógrafos para vários artistas ali. O que eu achei interessante foi a questão da visão que eles tinham de entender que, mesmo sendo artista, cada um com seu peso profissional, mesmo assim eles se deixaram permitir a dizer, pô, eu gosto de você, eu também sou seu fã. E isso eu achei interessante e muito comovente. O documentário em si foi uma obra incrível, não tenho que reclamar da produção da Netflix. Foi algo muito bem contado, muito bem elaborado. É algo que trouxe pra gente muita, mas muita informação. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e dar like no vídeo. Isso ajuda muito, rapaziada. Valeu!